Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos voltar com nossos vídeos de fatos relevantes do mercado, né? Hoje, esse vídeo está indo ao ar no sábado, dia 6, é isso? Acho que sim, estou correto. Então estamos voltando aí de umas 2 semaninhas mais ou menos de recesso, final do ano, né? Todo mundo aproveitando aí um pouquinho para descansar e tal. A gente esperava que fosse semanas mais tranquilas para o mercado, geralmente não sai muita coisa. Mas acabou que foi bem cheio. Então, se vocês já viram aí o e-mail que o Eduardo mandou, né? Ele dividiu um pouco para não ficar muito pesado. Eu acho que nós vamos dividir no vídeo também, tá? Então vamos ir gravando aqui e sentindo, mas é bem provável que tipo, não vai dar pra gente botar tudo em dia. Qual que era o plano? Ia ficar umas 3 semanas mais ou menos, mas 3 semanas paradas, aí dá um vídeo normal e a gente bota tudo em dia. Acho que não vai dar certo, mas tudo bem. A gente vai discutindo o que aconteceu, né, no ano passado, entrando nesse ano, depois a gente alcança, né, semana que vem e tal, como for o caso, a gente pega e alcança. Qualquer coisa, a gente aborda algum dos temas mais, né, recentes, mais interessantes lá. Por exemplo, o pessoal está perguntando da Engie, né, fazendo venda da TAG, a gente pode falar na live de segunda. Vamos vendo, vamos ajustando, né? O importante é isso, é voltar no começo do ano, voltar ao ritmo normal. Eu já fiz live no meu canal na terça dessa semana agora, dia 2, mas acabou que eu também não voltei a fazer vídeo ainda no mesmo ritmo, né? Enfim, agora fica todo mundo esperando os resultados do final do ano de 2023, então esse comecinho de janeiro fica meio nesse compasso de espera. Semana que vem a gente volta tudo ao normal, né? A live fundamentei e tal, os vídeos, tudo na programação normal, tá? Mas hoje vamos fazer o nosso trabalho aqui. Então, esse foi o último fato que a gente comentou, dá exatamente 3 semaninhas da Lupar. Eu vou fazer o contrário do que normalmente eu faço, né? Normalmente eu faço, né, de trás para frente até alcançar o último que a gente comentou. Hoje vamos pegar o último que a gente comentou e ir progredindo até a hora que ficar um tamanho de vídeo razoável, né? Alguma coisa assim. E aí a gente pode deixar o resto para uma próxima oportunidade, para semana que vem, falar alguma coisa na live segunda. Enfim, a gente vai vendo. Então, seguindo aqui, o último que a gente comentou foi a Lupar, vencendo uns leilõezinhos, né? A gente tem falado bastante sobre transmissão. O próximo item que a gente tem aqui é Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa difícil, assim, né? Ela é bem independente o negócio dela, né, dos ciclos de mercados e tal. Eu estava falando sobre o JCP, nada demais, mas eu só vou aproveitar aqui para fazer um comentário, tá? Muita gente tem dúvidas sobre essa questão da diferença de JCP e dividendos, né, juros sobre capital próprio. Não sobre a diferença em si, né, que é simples, né? O JCP é uma modalidade diferente que quase que acabou agora, porque com as mudanças tributárias, ela permite que a empresa desconte da base de cálculo de imposto de renda dela esse valor, então é uma vantagem tributária. Só que a desvantagem é que aí é descontado na hora do pagamento, né? Descontado da gente acionista. Só que para fins de dividendos, tá, pessoal? De dividendo mínimo, né, de pagamento total de proventos, tá? Entra tudo na conta, tudo se mistura. Então essa é uma dúvida comum, né? O pessoal vê anúncio de JCP, fala, pô, mas e os dividendos? Quando você está falando em payout, esse tipo de coisa, distribuir o mínimo dividendo distribuído no ano, pessoal, você pode contar os dois como sinônimos, tá? Tanto juros sobre capital próprio como dividendo vai dar no mesmo. Na prática, aquilo que eu falei, dividendo é simples, né? Sai do caixa da empresa para o teu bolso sem nenhuma, né, alteração. JCP não, né? Ele sai da empresa, a empresa constitui ali um crédito fiscal, ela abate um pouquinho o imposto de renda, né, e tem a cobrança do imposto de renda na fonte do acionista quando ele for receber. Então aqui o pessoal da Marco Polo só basicamente informando aí sobre um pagamento de JCP. Né? Só aí uma oportunidade para tocar nesse assunto aí, né? Que tem gente que tem dúvida, tá? Então no final do ano muita empresa foi fechando aí as distribuições, né, dentro das metas e tal. Então a BB Seguridade aí já é um valor grande, né? 5 bi, é isso? 1.000 milhão, bilhão, 5 bi. As seguradoras performando muito bem nos últimos resultados, né, esse último ano, né, navegaram muito bem nesse cenário de taxa de juro alto. Só expert sabe o que fazer. Então, ó, aqui exatamente, né, eles estão completando os dividendos.
do ano. Formador de mercado também acho que eu já expliquei aqui, né, em outras oportunidades. A empresa contrata aí um agente financeiro, né, provavelmente um banco, alguma coisa assim, para dar liquidez, para colocar a oferta no book e tudo mais. Eles trocaram basicamente, né, encerrou com o Credit Suisse, né, o contrato. Enfim, né, deve, né, procurar outra alternativa, né, mas basicamente é isso, formador de mercado, uma instituição financeira, no caso aqui era Credit Suisse, que a empresa contrata para ficar, né, dando liquidez nas pontas lá de negociação das empresas. O que mais? Alphaville Urbanismo, Inepar, Americanas. Sobre Americanas, né, novela Americanas. Teve alguns desdobramentos desde o último encontro nosso até agora, né? Nada muito relevante, tá? O que, que tem que vai aparecer em algum lugar mais para frente, mas já vou adiantar. Eles postergaram a divulgação dos resultados, então lembra lá que a gente até tinha falado, pô, né? Finalmente os caras eles liberaram o resultado fechado de 2022, junto com, né, um panorama geral do que aconteceu, da fraude lá e tal. E tinham se comprometido a liberar os resultados de 2023 até o final desse ano, né? Se eu não estou enganado. Era uma coisa assim. Então eles já prorrogaram essa data. Então os números de 2023 vão ficar. A próxima previsão de divulgação é até o final de janeiro agora de 2024. Tá? Então teve esse atraso na divulgação. Sinceramente, né, já tá tudo bagunçado. Né? Era só, né, a anedota, né, da gente brincando quando que eles iam divulgar o resultado. Tá? E esse é um pouco mais importante do ponto de vista, né, do que está acontecendo na empresa, é o plano de recuperação judicial. Lá atrás, só relembrando, né, eu até cheguei a dizer que eu achava que não tinha como recuperar as americanas. Né, mas eles fizeram um mega de um plano com muita gente comprometendo muita grana, né, principalmente os credores e os acionistas lá de referência. Então a gente já falou disso. Procure aí nos vídeos no final do ano. Não lembro quando foi, acho que foi numa live de segunda. A gente falou bastante do plano e tal, do que aconteceu e tudo mais. Agora, o que, que eles estão, né, buscando é justamente aprovar esse plano, porque você tem que ter uma anuência ali dos envolvidos, principalmente dos credores. E as notícias, pelo que eu vi, vamos ir vendo aí conforme elas aparecem, foram positivos, né? Então, enfim, ó, que eles mais credores, né, aderindo ao termo. Então ela está buscando esse apoio para conseguir, né? Então essa reunião aqui, eu não lembro exatamente se acabou fechando, se ficou para janeiro decidir, né? Acho que foi para janeiro. Mas, enfim, né, de uma maneira geral, os credores aderiram ao plano de recuperação, uma vez que ou é isso ou é não receber nada, basicamente. Né? Então, as grandes instituições financeiras, os principais credores das americanas estão entrando. Tinha uma maior dificuldade com fornecedores e tal, que era bem diferente, né? O que tinha sobrado para eles lá. Mas, enfim, como eles não são a maior parte do bolo, acho que vai acabar rolando esse plano de recuperação judicial do jeito que a empresa, né, planejou ou, né, muito próximo disso. Tá? Então, seguindo aqui, contratos de ancoragem, notas, escrituras, planos de investimentos. Isso aqui é sempre legal. A Sabesp não é uma empresa que eu acompanho assim tão de perto. Né? Dentro das empresas de saneamento, eu acho que o Sanepar é um pouco mais interessante. Tá? Mas caso você acompanhe esses planos de longo prazo, sim, é bem interessante você ficar, né, de olho. Não é nada assim um compromisso inadiável que a empresa precisa entregar, senão é uma falha grave. Mas, geralmente é um guidance assim dos planos da empresa, e você consegue ver qual que é a visão estratégica para o futuro e tudo mais. Tá? Então, aqui tem basicamente, né, os valores que a empresa planeja investir nos próximos anos, tá? Tanto em água e em esgoto, mais em esgoto, porque tem mais cobertura, né, para entregar, né, para aumentar a cobertura, além dos outros serviços e tudo mais. E, enfim, de uma maneira geral, todas as empresas de saneamento estão com muito investimento planejado para ser feito.
Em parte porque não se investiu tanto no passado, como é o caso da Sabesp e de outras aí. Mas com o plano novo lá, o marco do saneamento e tal, vieram grandes novos compromissos, metas que as empresas tinham que se comprometer, né, para aumentar a cobertura, a qualidade do serviço e tudo mais. Tá? Então, eles estão lá lançando todas as empresas de saneamento, né, lançando seus projetos de investimento e tudo mais. E no caso da Sabesp em especial, passa muito pela questão lá da privatização, que a gente já falou bastante aqui, né, do interesse do governo do estado abrir mão do controle da empresa e como levantaria o dinheiro e, né, boa parte dessa grana aí seria usado para investimentos, além da parte que ficaria, né, com o próprio controlador diminuindo a posição dele. Tá? Então, voltem lá e dêem uma olhada nessas informações. Aqui no caso só tem um plano de investimento. O que dá para dizer? Pesado, velho. É grana, tá? 47 bi de reais. É muito dinheiro, mesmo dividindo aí em 5 anos. Sabesp, só para a gente dar uma olhadinha, é muita grana. Então, o setor de saneamento, às vezes é comum você ver eles colocando junto, analisando junto com empresa elétrica e tal, utility. Para saneamento tem um peso assim, de investimento bem forte, tá? As empresas ou costumam investir muito, ou quando fica sem investir, depois precisa correr atrás do prejuízo, como é meio que está acontecendo agora, tá? Então, investir quanto? 47 bi? 47 bi? Cara, é grana para uma empresa como a Sabesp aí, que, né, tem uma geração de caixa boa, mas é bem longe, né, daqueles valores, já tem uma dívida aí de mais de 15 bi e tal. Então, são projetos ousados. Não é à toa que muitas dessas empresas estão buscando alternativa. A gente viu o Sanepar fazendo acordo com o PPP, né, parceria público-privada, né, a Sabesp e outras aí, o pessoal tem falado bastante no governo vender a participação para buscar mais capital fora também para financiar esse investimento. Por isso que é interessante essa questão desses planos para as empresas de saneamento, né? Vamos ver se vira uma tendência geral, né? Se isso acontece em outros estados, de repente com outras empresas, né, vindo a público, veremos, né? Mas as três que a gente tem de capital aberto principais, né? Sabesp, Sanepar e Copasa, a gente está vendo esses movimentos de bastante investimento e futuro interessante. Debenture, né? Eu já expliquei que isso aqui é só dinheiro indo para lá e para cá e tal, meio de capital, empresas pequenas, a Light enroladaça lá. A Light ninguém quer. Tá todo mundo louco por concessão de distribuição de energia elétrica, mas a Light ninguém quer. O vespeiro dela lá no Rio de Janeiro. Aí, ó, Americanas. Continua dentro daquilo que eu falei. Nas negociações para o plano de recuperação judicial. Só ver o que é isso aqui para a gente, né, ir construindo uma linha do tempo. O apoio ao plano do Banco do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia. Tá? Vai ter mais notícia, né? No caso aqui. Seria alguns dessas instituições financeiras aderir. Multilaser. O CEO que gosta de contar a história no release. Quem que renunciou? Conselho de administração, né? Só o presidente do conselho. Multilaser é uma situação bem complicada. Né? Os negócios não vêm bem já faz bastante tempo. A gente tem acompanhado nos vídeos aqui no Fundamentei, no meu canal também. Batistela tá saindo no mercado. Tem umas empresas, velho, que sinceramente só existem. Blá, 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 redução de capital. Credores da companhia, redução de capital. Deixa eu ver aqui se eles estão falando alguma coisa pro fechamento da empresa. Desconto, contábil. Enfim, parece que sim, né? Não vamos perder muito tempo com isso aqui. Vamos adiante, tem muita coisa para falar. Agora, saúde, pague menos, ó, pague menos mudando as projeções
eu falei, cara, essas projeções é legal, é interessante, é informação que você deve usar na sua análise. Você tem que ficar esperto, não ficar esperto, mas sempre levar assim, olha, né, é uma estimativa da empresa. Não tem tanta assim previsibilidade que é o que vai acontecer. É muito comum, né, que as empresas vão alterando conforme as condições não sejam aquelas que elas imaginavam no momento que fizeram, né, as previsões e projeções e guidance. Né? Então, informa os seus acionistas, revisada a projeção inicial de abertura de 120 novas lojas foi revisada para 30. Nossa, mas que paulada, né? Pois é revisar de 120 para 100, tal, vamos tirar um pouquinho do pé do acelerador, não. Os caras fecharam bem, né, a torneira. Então, redução da alavancagem, finalização da Extra Farma. Eu acho que é mais ou menos o que a empresa precisa fazer, né? Enfim, pague menos. Não é uma empresa que eu acompanho já faz muito tempo, tal. Recentemente até teve vídeo dela no canal, deve estar aqui, né? A gente acabou falando aí, mas tem vídeo recente dela no canal. Enfim, ela esteja com endividamento absurdo, assim, né? Que tá arriscando, assim, a continuidade da empresa, né? Mas a Extra Farma que entrou, até onde eu me lembro, entrou uma empresa deficitária, né? Com dificuldade, que ela precisa recuperar. Então, a empresa precisando de um fôlego aí para melhorar um pouco os resultados. De qualquer forma, né, dá uma murchada um pouquinho, a empresa reduzir tanto assim a previsão de abertura de lojas, né? Tá, otimização da estrutura de capital prioritária. Tá certo, né? É uma visão bem conservadora. A gente reclama de empresa que é vida louca e sai tomando dívida e depois não dá conta de pagar resultado financeiro. Tem que elogiar quando a empresa fala assim, ó, né? Não estamos com a dívida absurda, mas com esse cenário de taxa de juros, né, vamos tentar reduzir aí o endividamento bem. É bem coerente. Antecipou seu plano de expansão e tal. A gente vê aqui pelos números, né? O resultado da empresa deu um salto grande com a entrada da Extra Farma. Deu salto de EBITDA também. Falei que era deficitária a Extra Farma. Sinceramente, eu não lembro de cabeça agora. A empresa está tendo prejuízo líquido, mas é mais uma questão de resultado financeiro, né? Depreciação. Tão ruim assim. Né? Ah, ok. Unidades, crescimento anual médio, geração de valor. Ok. Então, pague menos, né? Sendo bem pé no chão e reduzindo bastante aí o seu guidance de abertura de loja. Parece uma visão bem conservadora. Mais Banestes, Eternite pagando seus JCPzinhos, né? Eternite, uma certa decepção esse ano, já que o ano de 22 foi muito bom, né? A empresa se recuperando, fez um baita no turnaround e tal, mas as condições de mercado em 2023 pioraram muito. Na verdade, 22 já estavam piorando, né? Mas esse ano ficou bem ruim os resultados. Ela até que o último, né, ficou mais ou menos em linha, né? Daqui para essa é a diferença, né? Isso aqui era recuperação, cento e poucos milhões, em 90, né? Ser na casa de uns 100 milhões trimestre, né? Aí deu uma primeira queda para um lucro de uns 50, 40 tal, que ainda era ok. E aí depois caiu para 10, 20. Né? Então, os últimos resultados bem ruins aí da Eternite. Ela tá tocando o plano dela. Acho que o que depende dela tá saindo. Né? Ela fez lá aquisição com Infibra, tá fazendo expansão lá das fábricas. A questão é que o mercado dela tá difícil mesmo. Esse zoom que eu uso mesmo. O mercado dela tá difícil e tal, e não tá vendendo bem. Enfim, não conseguem diluir as despesas fixas. Por aí vai. Tá? Mas ela não é que ela voltou a ficar ruim, né? A empresa era horrível lá atrás. Quase faliu, mas quase faliu mesmo, né? Recuperação judicial violenta e tal. E depois se recuperou, arrumou a casa, ficou zerado de dívida. Agora ela tá com a dívida por causa das aquisições e tal. Né? Ela tá se endividando, assim, de novo. E, enfim, né? O resultado tá fraco, esse que é o grande problema. Ainda dá pra pagar lá seu JCPzinho e tudo mais. Quanto que ela pagou no total aqui, né? Pagando um valorzinho.
Vamos ver se a Eternit consegue dar uma reestruturada a ponto de ter uma melhora, assim, né, estrutural da empresa e não só por conta do mercado aquecido. A gente já sabe que no mercado aquecido os caras vendem, entra alavancagem operacional, entra bastante dinheiro. Tá? Mas não basta ser só nesse momento bom, né, ter resultado forte. Tem que ser. Tudo bem, você pode ser cíclico, variar o resultado. Mas, tipo, você tem que ficar um resultado muito bom, um resultado ainda legal, por aí, né? Não pode, num momento pior, basicamente perder todo o resultado. Basicamente, quase que não dá lucro mais. Fica complicado gerar valor. Ainda tem 58 porque tem um trimestre mais forte, né? Os últimos. Não, né? Somando isso aqui. Já tá um patamar atualizado, assim, de resultado fraco. 10, 20, 30 milhões de EBITDA, 10, 20 de lucro líquido. É muito pouquinho, né, nesse patamar agora. Né? Então a empresa precisa se encontrar ali mais no meio do caminho. Eternite, vambora! Banestes, de novo, né? Distribuindo aí, evento e tal, fechamento do ano. Lembrando que nós estamos em 2023 aqui, hein? Mais um passo da novela Americanas, que eu antecipei ali, né, de maneira geral. E aqui acho que foram mais instituições financeiras aderindo. Ah, não, esse aqui foi o anúncio do adiamento da divulgação. Então, deixa eu ver se é aquilo que eu lembrava. O adiamento de divulgação das informações. Né? De 31 de março de 23, que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre e terceiro trimestre. Lembrando que o período de divulgação do quarto ele abre agora, né? Agora em janeiro. Então esse ainda tá no prazo. Então é isso, esses três resultados de 2023, o combinado não, né? A empresa tinha divulgado que ia soltar até o final do ano. E não deu, né? Preparação, estavam sujeitos à finalização, reapresentação das DFs. Então eles estão tentando resolver aí os demonstrativos financeiros de 2023, mas ainda não ficou pronto. Então a melhor estimativa é divulgar até o final de janeiro. Uma prorrogação aí na novelinha americana. Faville, opa. O Catex tá fechando capital, agora não lembro. Agora estão sendo comprados. Esqueci. Veio o final do ano, esqueci um monte de coisa. Brascorp. Versão final digital. R$ 13. Interessados. Cara, não lembro, sinceramente. Não é uma empresa muito abordada aí pelo mercado. Não lembro exatamente se eles estão fechando capital, se estão comprando. Ver aí quem que é o dono. Não é uma empresa tão importante. Ofertante é Brascorp Participações. Aumento de participação? Parece que não, né? É só uma oferta para crescimento. Até aqui é um dos sócios, né? Tá no bloco do controle. Tá. Lembrando que quem vê essas informações, pessoal, assim, ó, quando tem esses fundos aqui, às vezes é o controlador que tem uma parte relevante da empresa por meio dos fundos de investimento, tá? Os veículos de investimento. Então não quer dizer que eles tenham só 11% da empresa. Eles, provavelmente, né, tem bem mais por meio de um outro veículo financeiro desses daqui. Então tá aí o Catex aumentando, né, fazendo aí uma ofertinha de ações. Mas Maestro Loki, cara, não importa quantas empresas eu faça vídeo aqui, a gente vai conhecendo. Até falei na live de terça no meu canal, dos grandes ganhos pessoais meus no ano, porque aqui no Fundamentei eu tinha acesso a mais informação, eu conseguia ver mais empresas e tal. Cara, sempre vai ter um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, velho. Maestro Loki. Vamos só dar uma olhada na cara disso aqui, não tem nem página. Meu Deus. Então, lembra que eu falei, né? Tem umas empresas que são listadas, pessoal, mas que só existem, tá? Não tem nem número, nem nada direito. Enfim, Sanepar, metendo debênture, Inepar, Americanas, mais uma.
uma novelinha. Aqui foi quando eles aprovaram o plano, é isso? Ah, recuperação judicial, reunidos a Assembleia, aprovaram o aditamento. Pois é, então, aparentemente passou. Essa era a data prevista, né, para a Assembleia. Então, passou o plano deles de recuperação judicial, né? Assembleia Geral de Credores. Então, agora o próximo passo é seguir lá na vara de juízo que corre o processo da empresa. E aí eles vão dando as decisões e tudo mais. Beleza, então saiu, né? Eu não lembrava disso. Se já tinha saído essa assembleia aí ou não, pelo visto, sim. Então já foi aprovado e agora segue o rito de recuperação da empresa, né? Todo aquele plano de pagamento envolvia, né? Para converter dívida em equity e mais aporte de capital, em diluição monstro, isso tudo a gente já discutiu. A gente vai vendo acontecendo, né? Claro, se não mudar nada, se até lá nada de diferente acontecer, a gente vai vendo isso tudo acontecendo. Aí vocês vão ver que no final vai ser uma empresa aparentemente ali é, bem melhor do que as americanas está hoje, porque a dívida, boa parte dela, praticamente toda, né, vai sair. Só que né, o impacto para acionista vai ser brutal. Mais pagamento de JCP, final do ano, né? Enjoei fazendo aquisição. Isso aqui tá acho que no e-mail que o Eduardo destacou. Então, lembra da Enjoei, do rolo dela? Do rolo não, né? É da história que o pessoal aí não investia, não tinha que investir, estava cheio de grana, não tinha o que fazer com a grana. Resolveram investir, né? Resolveram se mexer um pouco. Interessante, né? Então, o ponto é que Enjoei nunca deu dinheiro, né? Já num EBITDA negativo logo de cara. Tá? Tinha levantado uma grana do IPO, mas como queima dinheiro, está consumindo a grana sem gerar valor, né? Por isso que ela tem um valor de mercado assim, muito baixo, 300 milhões de reais. E acho que ela chegou até a ter EV negativo, né? Ter mais dinheiro em caixa que o valor do mercado. Ou ter um valor muito próximo, pelo menos. Porque ela, como empresa, é basicamente o caixa dela, né? O negócio não é legal, não cresce, não é nem rentável, mal é mal, assim, né? Tá diminuindo um pouco aqui né, o tamanho do rombo do EBITDA, né? Com a receita crescendo. Então, finalmente, os caras resolveram fazer alguma coisa com o dinheiro do que ficar só queimando aqui, né? No caixa. Então fizeram uma aquisição, não é nada muito grande, tá? Uma empresa aí chamada Cresci e Perdi, né? Também de giro de produtos usados e tal, né? De revenda, sei lá como é que chama isso, roupas infantis e afins. Ok? Então, empresa que está crescendo e tudo mais, mas era uma empresa pequena, pelo que eu tinha visto, né? Contratado pagamento de 30 milhões de reais e mais algum earnout condicional. Então, assim, para o tamanho da Enjoei, até para o caixa que ela tem, assim, uma posição enorme, né? Grande, que, opa, agora os caras vão, agora vai melhorar o resultado. Mas pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos a empresa está se mexendo, não está só queimando o dinheiro da IPO sem dar lucro, sem mostrar sinais que pode ser uma empresa viável. Então, interessante, é bom para a empresa, né? Deu uma mexida e vamos ver se agrega alguma coisa de resultado e tudo mais. Enfim, não tem muito mais informação aqui. Compra dos acionistas, vai manter os sócios na direção, tudo mais. Mas, bem ou mal, né? Não dá para reclamar que a empresa não está só lá sentada em cima do caixa da IPO enquanto não dá dinheiro, resolveu, né, fazer alguma coisa. Agora, do nosso ponto de vista de investidor e tal, ainda não é uma empresa que sequer passa pelo radar. Ainda continua queimando grana, né? Na forma de EBITDA, mas pode ver aqui o FCO negativo, né? Tudo negativo. Né? O que dá dinheiro é o caixa que ela tem investido, né, que diminui um pouquinho o prejuízo. Mas não é uma empresa que tem um menor interesse e não parece que essa aquisição vai mudar isso. A gente viu ali uma aquisição não é grande, relevante, a ponto de mudar assim, né, a trajetória da empresa. Mas pelo menos os caras estão buscando fazer alguma coisa. Né? Já é algo para a empresa, mas para a gente como acionista
Tá muito longe de ser qualquer coisa interessante. Eles não chegam a comentar sobre o resultado da empresa, né? Só um GMV, né? Mas nenhuma perspectiva de resultado. Não adianta vender, né? Vender, a Enjoei vende também. Só não ganha dinheiro. Então tá aí, uma novidade. Não dá pra dizer que não é uma novidade. Beleza, tá aí as regularizações societárias, daquelas subsidiárias lá, a gente já tinha até falado disso, né? Nada relevante. Então o pessoal vê isso aqui, incorporação, cisão. É só contábil, tá? Santos Brasil também fazendo pagamento. Oi, o que é Oi aconteceu com ela? De diferente. Ah, informar os seus acionistas, os credores, né? Olha lá, acordo de credor, né? Igual das americanas. Proposta alternativa. Nada demais, então. Liquidez adicional de tantos dólares. Vamos mudar o acordo com os credores. Oi, tá, né? Os caras desmantelaram a empresa e aí, né? O que sobrou vai conseguir ser minimamente lucrativo ou vai pro buraco mesmo, né? Até agora, não dá nem pra querer ameaçar ver alguma coisa de resultado, né? Tá tudo muito ruim, isso aqui ainda é da transformação. Mas, enfim, né? Cenário para o que sobrou da Oi não parece muito animador, não. E para quem, né, por acaso ainda tem esperança que ela vai voltar esses áureos anos, né? Isso aí pode esquecer totalmente. O máximo que pode acontecer com a Oi é ela virar uma empresa pequena de resultado fraco, valor de mercado baixo, que é o que sobrou para ela, né? Já tá lá, né? 400 milhões de valor de mercado. Mas isso aqui, pessoal, esquece. Esse valor aí já foi destruído totalmente. A Oi ainda tem a pendenga com o preço de negociação, né, das ações dela. Tem que passar para cima de R$ 1. Já tá faz bastante tempo abaixo de R$ 1. Já teve o ofício da B3 cobrando. Vão ter que se virar aí, provavelmente mais um agrupamento pela frente, já que o valor continua baixo. Herbasa, Catex, Ferravi, Almacenes Êxito. Tá rolando aí. O Almacenes Êxitos, para quem não sabe, né, é uma empresa que foi cindida de dentro do Pão de Açúcar. Então, por isso que ela entra no radar aí dos investidores no Brasil, já que algumas pessoas receberam BDR, porque BDR é uma empresa colombiana. E aí, como é que você faz para dar um pedaço de uma empresa colombiana para brasileiro? Eles estruturaram esse BDR aí, né, que é, na verdade, da empresa negociada nos Estados Unidos. É o jeito que deu ali de dar uma participação acionária para, né, quem tinha. O que aconteceu aqui com o ex. Eu tenho uma página burro. Foi que o grupo inteiro lá do Pão de Açúcar está se reestruturando e tudo mais. E agora há uma proposta para venda não mais da parte do. É da parte do Pão de Açúcar ou é da parte do controlador? Peraí, não me lembro, eu me perdi total. Nossa, tem muita coisa mesmo. Não vai dar pra gente chegar nem perto. Deixa eu ver se eu descubro aqui no vídeo de hoje, né? Vamos ter que dividir bem aí, porque tem muita coisa acontecendo. Deixa eu ver aqui. Conselho de administração, abstência, oferta pública pela Câmara Comercial, mínimo montante de ações do êxito. Legislação colombiana e tal. Agora eu não me lembro se os caras estavam fazendo uma OPA para fechar. Oferta pública de aquisição. Ou se transação do grupo, do membro do conselho, membro da alta administração. Tá, mas isso aqui é tudo coisa, pouquinha coisa. Isso aqui não é nada. Tudo visto não é nada mesmo. Não, né? Não, na verdade não. Os caras estão fazendo oferta para esse fato relevante é importante, né? Esse sim. É fazer uma aquisição grande, né, na participação. Mas enfim, o que interessa pra gente
aqui, brasileiro, provavelmente quem era investidor do Pão de Açúcar, é que o êxito saiu. E assim, eu sinceramente, eu não vejo o menor sentido você continuar investindo numa empresa da Colômbia. Ah, então quem recebeu BDRs do êxito, recebe, vende, vida que segue, instantaneamente. É um produto ruim, né? Eu já não gosto de BDR, você vai acompanhar uma empresa que é totalmente fora da nossa capacidade, não nossa capacidade, né? Mas do nosso dia a dia e tal, tem que ficar indo atrás de informação, né? Eu nem tinha visto isso aqui. Então, né, não vejo por que alguém deveria manter essas suas ações. Se você ainda tem esses BDR aí que você recebeu, fica de olho lá para entender exatamente o que está acontecendo lá. Estão fazendo uma oferta. Eu não sei se para fechar o capital e tal. Mas, enfim, né? O Pão de Açúcar vendeu sua participação, isso é o que a gente sabe. Agora a empresa continua, tá? Então você tem que continuar acompanhando. Eu não vejo motivo, apesar que ela tinha números interessantes e tal, mas para se acompanhar com um objetivo de investir em uma empresa como essa, tá? Investe em outras empresas colombianas, provavelmente, porque você ir atrás disso aqui, né? Então, quando acontece uma coisa assim, ou a empresa, né, te presentear, né, mas te entregar a participação dela, né, numa outra empresa lá, você vende e vida que segue. Tá? O que a gente sabe que nos interessa aqui pro Brasil é que o Pão de Açúcar fez isso com a participação dele, né, distribuiu para os sócios, uma parte, né, do que ele tinha de participação, e uma outra ele vendeu e levantou grana. Né? Então, uma parte ela entregou para o sócio, outra parte ele vendeu mesmo, para levantar dinheiro. Inclusive, está pendente do Pão de Açúcar, já que a gente tocou no assunto, aquela possível aumento de capital, que seria assim, bem importante para a empresa. Agora, o Almacenes Êxito segue sua caminhada. Eu não vou ficar acompanhando isso aqui. Ficar vendo o que está acontecendo lá e tal, né? Então, fique esperto. Ou você fica lá acompanhando e gosta da empresa e tal, ou também, né? Vamos tomar o rumo. Tem o Catex tá fazendo a sua OPA lá, aumento de capital da Localiza. Localiza sempre faz um aumento de capital pequenininho, né? O cara é praxe lá na empresa. Sempre rola. Vamos ver, abrir aqui o fato relevante. Pelo que eu vi, vamos ver o valor. Se é um valor grande, assim. Eu acho que é pequeno. 400 milhões de reais, né? Tá. 400 milhões de reais, para um tamanho da Localiza, não é grande coisa. Quem fez um negócio parecido com isso aí foi as lojas Quero Quero. Eu acho que não. A gente vai deixar para um próximo vídeo, né? Esse já passou de meia hora e tal. Para falar sobre esse movimento aqui. Que é, não, desculpa, isso aqui é um juro sobre capital próprio. O aumento de capital é um valor menor ainda, né? 70 milhões, 170 milhões e tal. Então o pessoal pergunta: por que a empresa faz isso? Né? Ela aumenta o capital, né, aumenta as ações, distribui o valor de dividendo. Então isso aí eu deixo para comentar quando a gente for falar da loja Quero Quero. E sinceramente, já adiantando, né, não é um troço que eu fiz muita diferença. Ele não quis ver. Enfim, né, para Localiza isso aí é peanuts. 60, 100 milhões lá de aumento de capital, 400 milhões de juros sobre capital próprio, ambos os valores são bem baixos. Uma empresa que vale muitos bi. Né? Não é nada tão relevante assim. Mas o pessoal fica meio incomodado, né? Quando eles fazem esse tipo de movimento acionário. É assim, sinceramente, gastar tempo aí com algo que não vai fazer tanta diferença para a empresa. Então, a Localiza da vida aí, com as 10 bi de EBITDA por ano, né? Levantar 100 milhões e nada é a mesma coisa. Por que a empresa faz? Sei lá. A empresa tem umas praxes assim, esquisitas. Enfim, melhor não querer entender, né? Só seguir adiante. Vibra também pagando JCP no final do ano, são os aditivos da CCR. CCR é bem ativa, né? Recentemente renegociou uns contratos e tal, mas continua sendo uma empresa bem complicada.
O mercado joga a empresa para cima e tem umas notícias dessas, né, de repactuação e tal. Aí vem e parece a sardinhada louca atrás, né? Então, tipo, subiu no último mês, sei lá, aortou tudo. Mas, tipo, a empresa dá uma subida aqui, ó, de uns, sei lá quanto, 14. Nem fez tanta coisa, assim, pra falar a verdade. Ou não pegou aqui. É, aqui que tem o crescimento, né? A empresa dá uma alta, aí o povo já começa a perguntar, mas ó, explodiu o lucro líquido e tal. É a mesma coisa de sempre, tá, pessoal? Então, cair nessa ilusão aí, são empresas bem complicadas, rodam com muita dívida, uma relação muito esquisita, né, com o poder concedente, né, beirando ali, né, uma corrupção crônica institucionalizada. A grande verdade é que elas não geram valor no longo prazo. Então não tem por que gastar muito mais saliva, né? Não são empresas interessantes para a gente ser sócio no longo prazo, por uma série de motivos, né? Hoje não vamos gastar tudo isso, né? Essa foi uma notícia nova, interessante, tá? Da Klabin, do projeto KET. Então, desde que eu faço vídeo da Klabin, que já faz anos, esse ano eu faço 5 anos de canal e desde o começo fazia vídeo da Klabin, né? Eu passava essa visão para vocês dela, né? Que é uma empresa que vai executando grandes projetos e vai evoluindo ao salto, né? Então, a Klabin não é aquela empresa que vai todo trimestre crescendo um pouquinho, tal, melhorando, né? Sempre de boa. Ela vai metendo grande projeto, aí ela se endivida, parece que vai pro buraco, aí o projeto fica pronto, entra resultado, ela desalavanca. Então, a Klabin é assim, né? Ela, ó, chegou a ter uma dívida monstra, aí depois os projetos foram entrando, foi desalavancando, aí bota um projeto novo, aí entra mais dívida de novo, aí reduz, aí entra de novo. É assim que a Klabin funciona. Ela até tem gerado valor no longo prazo, quando você faz uma visão bem longa assim, né? Mas eu acho que tem coisa mais interessante, embora, enfim, acho que seja um absurdo investir nela, mas acho que tem coisa bem mais interessante hoje em dia, então, acho que a Klabin é uma empresa, né, um modelo de negócio que não é tão interessante para a gente. Qual é o ponto? Muita gente compra porque é empresa de bilionário, empresa que paga dividendo, blá blá blá. Aí tá errado, né? Aí não interessa que a empresa entregar, mas aí a decisão tá errada. Então acaba que tem muita gente interessada em empresa como a Klabin. Difícil, tá? Bem difícil de analisar para você enxergar essa geração de valor dela, né? Não é para quem está começando, e muita gente que está começando, né, acaba se metendo com esse tipo de empresa, e não tem como acabar bem, né? Dito tudo isso, a notícia, né, no caso que aconteceu, foi o anúncio que eles fizeram uma compra, né? Celulosa Aral e Constituição. Blá, 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 tá? Basicamente num capital florestal. Então a Klabin ela é verticalizada, pelo menos, né, em parte. Ou seja, ela tem floresta que produz madeira, que extrai fibra de celulose, ela faz ali ainda uma embalagem, um beneficiamento ali simples, mas um beneficiamento disso aí. Ela não é verticalizada a 100%, né? Não é toda a árvore que ela planta que vira embalagem no final, mas, né, tem um grau ali, ela vai vendendo no meio do caminho, né, produtos e tal, mas tem um grau bom de verticalização. Então ela fez aí uma aquisição de floresta, basicamente. Então tem tudo a ver com o negócio da empresa, tá? Não tem muito o que discutir sobre, né, de novidade, de tal, de mudar o escopo da empresa. Tá? Mas o que chama atenção? Um valor alto, mil e poucos dólares, né? Mais de 5 bi de reais. Agora que o dólar tá caindo, daqui a pouco não vai ficar difícil de fazer conta de cabeça. Né? Eu ainda uso 5. Eu multiplico por 5 aqui. Daqui a pouco tem que pensar na hora de fazer conta de cabeça. Mas, enfim, né? Um valor grande, 5 bi. Tudo bem, Klabin é uma empresa monstra, né? Para quem deve 20 bi, mais 5 bi de aquisição não é tão absurdo assim. Verdade. Mas é uma compra grande e tal, né? Vai aumentar a capacidade da empresa, né, de produzir madeira e fibra, consequentemente. Né? E o estratégico da aquisição é alimentar, né, os projetos que ela está fazendo industriais. Então, é ter mais, né, poder de fogo, né, para usar lá o projeto
espuma, tudo mais, né? Enfim, como eu falei, ela é verticalizada, mas não 100%, então eles querem ser autossuficientes em madeira, ou seja, né, produzir toda a madeira que eles usam para alimentar ali, ganhar um pouco mais de verticalização, né, ganhar mais uma margem e suportar um crescimento, né, de volume e tudo mais, além de custos operacionais e sinergias que ela consiga ganhar, né? Então, assim, parece ser normal e alinhado com o que é normal. Não sou especialista em Klabin, não é uma empresa que eu acompanho tão de perto, mas parece ser perfeitamente alinhado com o que a empresa sempre fez, a estratégia dela, que é essa que eu brevemente descrevi, e com o que ela tem feito recentemente, tá alinhado. Parece casar ali com Puma 2, ela em Ortigueira, enfim, né, dentro da operação. Eu vi que teve gente que já ficou preocupado, que era, né, um movimento grande com dívida. Cara, é assim que a empresa funciona, né? Então, aí tá errado. Assim, é factível você fazer um investimento numa empresa como a Klabin? É, né? No longo prazo, ela cresceu, né? Pô, a receita dela cresceu bastante. Tem uns ciclos aqui no meio, mas olhando assim, né, por cima, a empresa cresceu, melhorou o resultado operacional, tudo, com esse modelo de negócio que eu falei, de muito investimento e tudo mais. Ainda acaba sobrando um caixa lá, tem o lance do fluxo de caixa livre dela lá, né? Ela dá um miguezinho, mas enfim, tal. Então, enfim, olhando assim, ok. Só que você tem que entender que você está investindo em uma empresa muito intensiva de capital, faz grandes investimentos, que roda a maior parte do tempo bem alavancada, com dívida alta. Essa é a Klabin, então não dá para reclamar, chegar agora e falar, oh, mas fez uma aquisição grande, é muito dinheiro. Eu falo, mas é justamente o que ela faz. Ou você gosta da Klabin desse jeito, com essa estratégia, ou você não gosta da Klabin. Eu achei, né, essa aquisição a cara do que ela costuma fazer de investimento. Né? Tem tudo a ver com o negócio, com o business, verticalizando e tudo mais, uma aquisição grande. Né? Então, o ponto é esse. Né? Para quem investe na empresa, conhece, sabe o que está fazendo, conhece o negócio, gostou do negócio, acho que não levantou dúvida nenhuma sobre ser interessante ou não. Agora, o maior problema é aquilo que eu falei no começo, né? A maior parte dos investidores, pelo menos no nosso escopo aqui de Klabin, a gente compra por causa de dividendo, bilionário isso, bilionário aquilo. E aí, né? Com certeza, uma hora o conflito aparece. Então, não sei se tem muito mais detalhes sobre esse projeto Caeté. Talvez a gente possa ver, né, um próximo resultado da Klabin e tal, alguma coisa. Não sei se eles fizeram call, porque para esse começo de janeiro eu tô pensando em fazer vídeos dos Investors Day e tal, de coisas desse tipo. Seria né, um candidato aí pra gente falar, mas sinceramente não sei. Então aqui, né, a empresa fez um Investor Day, divulgou uma projeçãozinha com o projeto e tal, de quanto ela investiria e os custos, as sinergias do projeto e tal. Então, daria para ver mais detalhes. Mas já adiantando, né? Não tem muito segredo. É Klabin sendo Klabin, fazendo coisas de Klabin. Então não entendi muito a galera ficar surpresa ou achar, né, um movimento meio fora do normal. Tá? Tô vendo aqui que nós vamos ter que fazer a mesma estratégia do Eduardo, né? De dividir mesmo os fatos relevantes, porque é bastante coisa, né? Não parecia, mas foi bastante coisa e tal. Chegamos aqui na Petrobras, ó, esse eu já tinha até lido. Eu acho que é a compra da Enalta, pode ser o último que a gente comenta. E aí a gente falou de uma semana. Tem mais duas para botar em dia que a gente vai botando em dia. O que tem de interessante? Isso aqui meio casado, né? Petrobras falando que vendeu e Enalta falando que comprou, né, ativos da Petrobras. Então, essa é uma notícia bem interessante para quem acompanha as empresas, claro. Né? Se o Enalta, as empresas júnior de petróleo não estão no teu escopo, né, para você não é tão relevante. Mas para quem acompanha esse tipo de empresa e esses negócios de petróleo, é bem interessante, porque a Enalta, eu falei bastante dela aqui no canal. Eu já contei a história aqui, né? Quando eu comecei a investir na PetroRio, eu tinha olhado a Enalta também. Na época, Queiroz Galvão, exploração de petróleo,
não lembra, né? Ela é uma subsidiária da Queiroz Galvão, era, né? Hoje ainda tem um controle da Queiroz Galvão, mas tinha inclusive o nome, e depois trocou para tentar se desvencilhar lá do nome Queiroz Galvão, que estava relacionado com os escândalos, corrupção e tudo mais. Tá? Mas enfim, na época a Enalta tinha um plano legal também pro futuro. Isso eu tô falando em 2018, tá? 5 anos atrás. 6 anos, 5 anos. Ela tinha um plano legal ali, né? Com Atlanta, tinha uma participação mais relevante lá em Manati do que é Abril, tava redesenvolvendo ali em Atlanta, né? Tinha no horizonte, né, um sistema definitivo, que é o que vai sair, deve sair esse ano, de 2024. Tinha uns outros ativos exploratórios, Sergipe, Foz do Amazonas e tal. Tinha lá suas opcionalidades. Eu lembro que eu comprei as duas no começo. Comprei um pouquinho de Enalta, um pouquinho de PetroRio. E aí eu fiquei acompanhando. E a Prio só melhorando, só melhorando, só melhorando. E a Enalta não fez nada de lá pra cá. Nada, nada, nada. Pra não dizer que não fez nada, né? A Enalta acabou ficando com 100% do campo de Atlanta, que é o principal ativo dela. Mas foi porque o parceiro comercial dela lá, Barra Energia, era Barra Energia? Não lembro agora. Desistiu, pulou fora, só por causa disso. Que ela pegou 100% de Atlanta. Senão, ela ainda teria só 50% de Atlanta, que é o principal ativo dela. Cara, a Enalta passaram 5 anos. Tá? E a Enalta, com um dinheiro monstro em caixa. Ela, desde aquela época lá, ela tinha um verdadeiro, né, calhamaço de dinheiro aqui. Mais de um, ela tinha mais que isso aqui, tá? Isso era o contábil que estava no balanço. Ela tinha contas a receber lá pelo campo lá de bacalhau e tal. Ela tinha 2, 3 bi assim de caixa na mão, num período que a Petrobras estava vendendo ativo a rodo. Que a Prio comprou mais de 100 mil barris de produção, que apareceu o Petro Recôncavo, que apareceu o 3R Petróleo, também fizeram aquisições interessantes da Petrobras, e também cresceram, melhoraram a produção e tudo mais, né? Cada uma com sua realidade, claro. E nesses 5 anos a Enalta não fez nada. Os ativos de exploração dela não tiveram sucesso. Manati, também não é culpa dela, né? Mas Manati foi meio que pro buraco, a Petrobras meio que passou a perna lá nos contratos de compra de gás, perdeu outra atividade. Mas o campo de Atlanta, cheio de problema, a empresa nunca conseguiu ter uma produção estabilizada, furou poço novo, meus poços paravam de produzir, ela demora meses para voltar a produzir, estava até parada agora recentemente de novo. É. Cara, impressionante, a Enalta não fez nada. O que aconteceu? Em algum momento eu acabei vendendo lá o pouquinho que eu tinha comprado do Enalta. Comprei no começo, não comprei mais depois. Um tempo vendi e fui só comprando o Prio, enfim, né? E o resto é história. Né? Porque a empresa foi entregando e foi crescendo e foi fazendo aquisição, foi melhorando. Então, essa história ela é perfeita para você, né, exemplificar o que é uma empresa geradora de valor no longo prazo. Teve uma live que eu falei de geração de valor no final do ano. O pessoal ficou confuso, né? Que é um tema meio abstrato e tal. O pessoal tem dificuldade com a abstração de conceitos. Isso é geração de valor de longo prazo. Tá? Botar uma Prio aqui e comparar, né? É absurdo. Por mais que a nota até ganhou valor ali, né? Deixa eu ver o gráfico de valor do mercado. Ao final de 2018, vamos botar o EV por causa do caixa. Aí, ó. Aí fica interessante a continha. É que o caixa inteiro não aparece no balanço, né? Senão ia ficar mais legal. Mas tudo bem. A empresa ganhou valor, né? Vou tirar então para não poluir. Mas tipo, abril. Vai, alguma coisa por aqui. Valia 3 bi, 4, alguma coisa de 3, 4 bi. Já vale 5, né? A empresa valorizou no período, até valorizou. Só que abril valia 1 bi aqui. Tá? E hoje vale 30, sei lá quanto vocês vão ver aí. A cotação tá lá variando. Tá valendo 40. Cadê? O valor de mercado dela aqui nesse período era, né, 1 bi, mais ou menos, pouco menos. Eu, quando eu comprei, era menos de 1 bi, eu lembro. E hoje vale 30, 40. Né? Então, é isso que acontece. Uma empresa que é dinâmica, que gera valor, que vai crescendo, que vai fazendo boas aquisições, né, vai gerando valor para o acionista, sai de 1 bilhão para 40 de valor de mercado. É na alta, aumentou de 4 para 5 bi, mas é, né, muito pobre. Ela tinha o faca e o queijo. E tava numa situação, se for ver, melhor que a da Prio, né? Que tinha dinheiro em caixa
tinha muita grana, cara. 2 bi na época dava pra comprar muita coisa. 2 bi de reais, né? Muito ativo bom. A empresa nunca fez nenhuma aquisição relevante. Nunca desenvolveu nenhum dos ativos de exploração. Mesmo o ativo principal dela, Atlanta, nunca andou. Agora, tô falando tudo isso, ano passado, parece que a Enalta está, né, minimamente fazendo alguma coisa. Então, né, vai sair o sistema de produção definitivo lá de Atlanta, que vai aumentar um pouquinho o volume produzido. Vamos ver se vai resolver os problemas de paradas e tal, crônico da empresa. Seria interessante. Né? E novidade que eu falei, né, voltando para a notícia, eles adquiriram, né, alguns campos, nada muito grande, tá? Ela anunciou outra aquisição depois disso. Né? Mas esse aqui, no caso, foi de 10 milhões de dólares, nada demais, tá? Um ativo gerador de gás e uma infra ali de escoamento de gás, nada muito grande, tá? Mais ou menos perto ali de Atlanta, então pode ser uma sinergia, olha só, né? O que a Prio estava fazendo faz 6, 7 anos, os caras resolveram começar a fazer agora. Então, essa mudança de mentalidade. Que o financeiro, pessoal, é o de menos, tá? 10 milhões de dólares não é grande, relevante. Pelo menos a empresa parece que acordou para a vida e tá, né, se mexendo, buscando aumentar a produção, buscando esses ativos aí que tem à disposição para comprar, aplicando o caixa dela, né, enfim, em projetos interessantes. Nesse meio período, a Enalta distribuiu, né, bastante dinheiro como dividendo, a galera dos dividendos adorou, né, teve um retorno fraco, como sempre. Então, é importante sim para esse mercado, para esse business aí de petróleo, um player que teria, né, tem bala na agulha, que nunca fez nada no período recente, resolveu acordar para a vida e fazer aquisições. Tem mais aquisição, tá? Depois teve notícia de mais aquisição. A gente vê quando for. Hoje vai dar 1 hora de vídeo. Vamos encerrar já por aqui. Mas bem positiva para o ecossistema como um todo. Né? Empresas se mexendo, fazendo investimentos. Para investimento na Enalta, né? No nosso ponto de vista como investidor na Enalta, ainda tem muitas dúvidas na Enalta. Né? Vamos ver esse sistema definitivo, como é que vai ficar, se vai dar certo mesmo, se os caras vão resolver os problemas de produção, não vai ficar mais tempo parado do que produzindo, né? O crescimento vai ter tudo bonitinho. Vamos ver se a empresa, né, bota para rolar uma estratégia dessa de crescimento, de revitalização de campo e tal. Aí poderia passar a ser uma empresa geradora de valor. Né? Até o que a Analta entregou até hoje, não. Tá aqui a prova, né? A empresa mal ganhou valor nos últimos anos, estando numa situação muito, muito favorável. Né? Saiu uns 3, 4 vídeos de valor de mercado para 5 hoje. Enquanto a Prio saiu de 1 para 40. E, enfim, mas quem sabe talvez a empresa entre nos trilhos e tal, mas hoje ainda não tem nenhum motivo para você investir no Enalta, até porque uma Prio a 40 bi é muito mais interessante que a Enalta 5, né? Em termos de produção, em termos de que a Prio tem para crescimento constatado e tudo mais, e ainda por entrar. Né? Mas é legal de ver a empresa, né, mudando a mentalidade e parece que finalmente galera, vamos trabalhar, né? Não vão ficar sentado em cima dos ativos esperando as coisas acontecerem. Então, tem que dar os parabéns. Eu sempre critiquei a Enalta em todos esses anos. Tem que dar os parabéns que a empresa finalmente resolveu se mexer. Tá? E aqui é a Petrobras falando que vendeu. Até 35 milhões de dólares. Um pouquinho mais alto, então. Vi um 10 ali, mas devia ser só uma parte. E logo depois tem só eles dizendo que compraram o FPSO também, que opera junto com o campo, né, que é a unidade produtiva. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar o vídeo por aqui. O Eduardo tinha razão, né? Tinha muita coisa mesmo para falar, né, o que aconteceu. A gente falou umas coisas não tão importantes, mas é bom, tá? Vamos botando aos poucos em dia. Então a gente parou aqui na Enalta, mais ou menos, né, nas últimas 2 semanas que falta, né? 15 dias. De boa. A gente vai colocando em dia aí e uma hora a gente atualiza. Mas foi interessante, deu para falar de vários temas, né, tipo esse aqui, que é novidade, né? Fazia tempo, quer dizer, fazia tempo não, a Enalta nunca fez nada, nada, nenhuma aquisição, nada para, né, mexer assim com o negócio dela. Agora
parece que a empresa resolveu acordar para a vida. Mas, né, de novo, falando sobre a perspectiva de investidor nosso, ainda não é nada a ponto de interessar o investimento em alta. Então, quando você tem coisas bem mais legais. Tá certo, pessoal? Então, bem-vindo 2024, né? Começamos um vídeo de 1 hora aí, não chegamos nem na metade dos fatos que ficaram para trás. Mas tá bom, vamos revisando aí, Americanas recuperando, aquisição da alta, projeto da Clabin, que foi rico para um final de ano que geralmente é parado. Então é isso aí, galera. Vamos botando as coisas em dia, aos poucos, sem estresse. Né? À medida que começar a sair os resultados das empresas, aí a gente acelera para valer. Faz aquele primeiro tri recheado de resultado. E esse aí, né, é tradição, é nossa especialidade. Mas por hoje era isso aí, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!